Se você, assim como eu, foi a filha boazinha que não deu trabalho, vem cá, senta aqui e vamos bater um papo, que esse vídeo é pra você. Gente, aqui tá um dia bem friozinho, bem gostoso e assim, eu adoro sentar e bater papo com vocês, né? Então o vídeo de hoje tá sendo aqui, ó, embaixo das cobertas, no meu sofá, bem confortável. Acabei de finalizar um vlog pra vocês com algumas atualizações da gestação e tudo mais, o sexo do bebê, o nome, alguns exames, né, que eu fiz e ainda vou fazer. Mas enfim, eu precisava, né, finalizar esse vídeo e gravar um segundo e já tem alguns dias que eu tava perguntando ao Senhor qual seria o tema do vídeo e não vinha nada. E eu perguntava e não vinha nada, eu perguntava e não vinha nada. E aí quando eu tava, né, me maquiando pra sentar aqui pra finalizar o vlog, eu falei, nossa, eu preciso gravar um outro vídeo. E aí, mais uma vez, eu me perguntei, vídeo de que eu vou gravar? E soprou nos meus ouvidos, né, como o meu lindo Espírito Santo maravilhoso. E ele disse, fala sobre a filha boazinha que não deu trabalho. E na hora eu falei assim, nossa Deus, mas esse é um tema muito denso. É muita coisa, são muitas camadas. E assim, quando eu vou trazer vídeos mais densos, assim, eu gosto de me preparar mais, de fazer um certo estudo sobre isso. E principalmente quando é algum testemunho, né? Pra não ficar pontas soltas, eu não esquecer nenhuma parte, eu gosto de ter tudo bem traçado. Mas ele falou, ah, grave isso hoje, agora, sabe? Você vai sentar e você vai falar sobre isso. Então, assim, vai ter um parte 2, parte 3, parte 4, vai nascer aqui uma nova playlist? Não sei. Mas o que eu sei é, Deus me mandou sentar aqui e testemunhar pra vocês, relatar sobre como foi isso na minha vida. E assim, com certeza foi a grande questão da minha vida, é a área em que eu mais aprendo com o Senhor, já aprendi muito, já apanhei muito também da vida. E com certeza é o meu maior testemunho de vida. Me dá até vontade de chorar só de falar. Eu já pensei sim em abordar sobre esse assunto várias vezes por aqui, ou de outras formas também. E eu sei que Deus tem me chamado para esse tempo, para falar dessas coisas, mas assim, né? Eu não sabia qual era o momento, mas do nada ele me pegou desprevenida aqui e mandou eu falar. Então, eu vou relatar algumas coisas, vou falar de algumas coisas, mas provavelmente esse não vai ser o único vídeo sobre isso aqui no canal. Então, assim, como psicóloga, eu posso falar muitas coisas sobre o filho bonzinho que não dá trabalho. Espiritualmente, eu também posso falar muitas coisas sobre o filho bonzinho que não dá trabalho, mas hoje eu vou escolher só ser vulnerável com vocês, realmente sentar e bater esse papo, sentar e me abrir com vocês, ser transparente e relatar algumas coisas é, que permearam esses anos da minha vida. Eu cresci em uma família grande, com muitos irmãos, vocês já sabem, né? Fui a caçula por um tempo e depois eu tive um irmão adotivo, que a minha mãe tomava conta dele, né? Era a babá dele, e depois ele foi morar com a gente, se tornou realmente um irmão ali pra casa. Então meio que eu deixei de ser irmã mais nova, a filha mais nova. E aí, anos depois, também veio um outro irmão, né, de forma genética. Então, ao todo, somos 5. Por uns anos foi a irmã mais nova e hoje eu sou a irmã do meio. E o que que acontece? Eu acredito que Deus, né, ele nos faz de forma perfeita e para ser glorificado nas nossas imperfeições. Então, ele já me fez com essa tendência de ser carente para que ele pudesse se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então eu desde sempre fui uma criança muito carente, nenhum dos meus irmãos é assim. Na verdade, o meu irmão mais novo, né, o último que nasceu, que hoje vai fazer 16 anos, ele é muito carinhoso também. Mas enfim, quando eu era pequena e estava formando ali meu caráter, minha índole, meus valores, e já vinha acendendo dentro de mim essa carência que é muito latente, é muito forte. Eu, com certeza, sou uma pessoa muito carente. Eu tinha um irmão mais velho que era muito doente. A vida dele é um testemunho, ele é um milagre vivo. E, né, como a minha mãe conta, muitas vezes ela foi tirada da sala do hospital para que ela não visse ele morrendo. Então, vocês pensem, ela tinha 3 filhos, o do meio tinha grandes problemas de saúde e muitas vezes a pequena tinha que ser deixada com alguém, tinha que ser deixada com a avó, com a tia, para que ela pudesse correr para o hospital com o irmão que estava dando trabalho. E é claro que eu sei, né, que a minha mãe nunca viu meu irmão como um estorvo, um trabalho, algo assim, mas eu acho que, como eu falei, né, como psicóloga, espiritualmente, emocionalmente, eu posso dizer que naquele momento eu queria ser a filha que não dava trabalho.
a filha que tava tudo bem e que ela poderia sair, que eu ia ficar legal, que eu ia ficar bem, para que ela pudesse atender o meu irmão. Então, assim, eu sinto que ali eu já queria ser a filha boazinha, a filha que não tava dando trabalho. Mesmo que, né, o meu irmão era uma questão de saúde que ele dava dando trabalho, mas eu queria que tivesse tudo bem comigo pra minha mãe conseguir dar conta dele. E digamos que a minha criação, né, que foi a criação que a minha mãe recebeu e foi a que ela passou pra frente, era de uma dinâmica de recompensa por merecimento, sabe? Por exemplo, né, se eu estava me comportando bem ou fazendo o que ela estava pedindo, eu era recompensada com carinho, afago, elogios, porque eu estava bem. Então começou a ser introjetado em mim também que o amor pelas pessoas era por merecimento. Então eu tinha que fazer coisas, estar bem, fazer tudo para agradar aquelas pessoas, para estar bem com aquelas pessoas e também para merecer o amor dessas pessoas. E aqui, gente, eu não quero em momento algum criticar a educação que eu tive ou a educação que os seus pais te deram. Como psicóloga também, eu posso afirmar com certeza que muitas vezes nossos pais não são os culpados principais, sabe, da nossa educação. Os erros que eles tiveram não é porque eles queriam errar, não é porque eles queriam fazer errado. E assim, eu admiro demais a criação que a minha mãe me deu. Eu sempre falei, e eu acredito nisso fielmente até hoje, que se eu for metade da mãe que a minha mãe foi e eu já vou ser a melhor mãe do mundo. Então, se eu tiver qualquer traço na minha maternidade que tenha a ver com ela, que eu tenha aprendido com ela, que tenha vindo dela, eu já vou me sentir extremamente agraciada e eu vou sentir que eu tô no caminho certo, porque a minha mãe foi uma mãe extraordinária, ela é extraordinária, até hoje ela me mima muito. Todos os meus irmãos, nós somos muito mimados, mas de um jeito bom. Ela não passa a mão na cabeça se você tá errado, mas ela te mima muito e te cuida mesmo sem você pedir, mesmo sem você expressar ali que você tá precisando, ela já tá te ajudando. Mas enfim, a minha mãe, ela é extraordinária. E eu sei que por muitas vezes ela nos deu muito mais do que foi oferecido a ela. Então eu tenho certeza que foi a garra dela, a força dela, a vontade de fazer melhor e a graça do Senhor na vida dela que fizeram ela ser essa mãe maravilhosa que ela é até hoje. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Mas enfim, como toda criação tem os seus traços e isso ela conseguiu passar pra gente, sabe? De que ela sentia que ela precisava merecer o amor das pessoas por feitos, por coisas que ela poderia fazer e que fariam ela merecer o amor das pessoas, e ela passou muito isso pra gente. E eu acho que como eu sou a mais parecida com ela em relação a isso, eu acho, né, que ela via em mim esse traço e ela também se dedicava a me ensinar a merecer o amor. Não de forma cruel, não de forma ruim, mas como ela me via muito solícita com as pessoas, muito servil, sabe, para as pessoas, ela me colocou também nesse caminho de servir, de cuidar das pessoas, de exercer o amor servindo, porque era assim que ela conhecia o amor e é assim que ela me ensinou a amar também. Então, desde muito pequena, eu sentia que eu precisava fazer coisas para merecer o amor dos meus pais, fazer coisas para merecer o amor dos meus avós, dos meus tios, fazer coisas na escola para merecer o amor e a aprovação dos meus professores. Então, mesmo sendo uma criança com dificuldade na escola, eu era muito esforçada e sempre tive notas boas. É claro que no ensino médio, né, assim, dá uma dificuldade em algumas matérias, mas eu sempre fui muito, muito, muito esforçada. Não porque eu queria passar com mérito para o meu estudo, não, porque eu queria que os meus professores me olharem com aquele olhar de aprovação. Eu queria que a minha mãe olhasse para mim e me aprovasse. E muitas vezes não precisava nem ser aprovação. Só dela falar assim: não, com a Ariane eu nem preciso me preocupar. Com a Ariane eu não preciso ir conversar com o professor. Sabe? Já era muito pra mim. Eu me sentia uma filha amada, uma filha que estava sendo exemplo, uma filha que estava exercendo amor pela minha mãe por ter mérito na escola. A ponto de minha mãe praticamente não ir em nenhuma reunião minha de escola, porque depois eles entregavam o boletim pra mim mesmo, pra eu entregar pra ela, porque eles confiavam que eu ia entregar, porque eu era uma ótima aluna, porque eu só tinha nota boa, então por que eu não ia entregar pra minha mãe? Então minha mãe não ia nas reuniões, porque não tinha problema nenhum e ela sabia que não tinha nada pra ouvir. E depois eles me entregavam o boletim e eu mesma entregava pra ela. E as pouquíssimas vezes que ela foi, só disseram, né, que eu era uma ótima aluna, que eu era muito dedicada, mas que eu conversava muito. Isso vocês já sabem aqui, né? Tá aqui vários vídeos pra provar isso.
vários vídeos quilométricos pra, né, atestar que até hoje eu falo demais. Mas continuo sendo uma menina dedicada, mas hoje com as motivações certas. E assim se seguiu no ensino médio e com tudo na minha vida. Eu sempre sentia que eu precisava merecer o amor das pessoas e também o amor de Deus. Isso me colocou em um lugar de servir mesmo e de sentir que eu precisava merecer. Só que isso acaba sendo um problema, né, com Deus, porque a gente nunca vai merecer. Como eu já falei aqui várias vezes, nós nunca vamos merecer o amor de Deus. Nem se a gente fizesse tudo em um dia para a glória dele ainda não seria suficiente, porque a glória dele, a graça dele se renova todos os dias na nossa vida. Então não faz sentido, sabe, ser por merecimento. Mas na minha cabeça pequena, eu tinha que merecer. E, né, com a adolescência e os hormônios, e, né, a gente começa a se voltar para os colegas e tudo mais. Eu sentia que eu precisava da aprovação dos meus amigos também. Então, já fui, sim, a amiga capacho, né, digamos assim. Também não digo que foi por maldade dos amigos, mas eu me colocava muito nesse lugar. De servir, de buscar coisas para os amigos, de fazer o dever dos amigos, de dar a resposta para os amigos do dever, de dar cola na prova para ser aprovada, para entrar pro clubinho, para ter um sorriso, ter um muito obrigado, para zoarem comigo também ali na galera. Então, muitas vezes eu fiz coisas para que eu fosse incluída, para que eu fosse aceita, para que eu me inserisse ali naquele lugar. Gente, tá até acabando a bateria aqui, misericórdia. Mas bora lá. Acho que tá acabando. Então, em todo o ambiente que eu estava, seja na igreja, seja em casa, seja na escola, eu sempre buscava exercer, eu buscava ser vistas pelas obras das minhas mãos. E aí chega a adolescência, né, e vários hormônios, e a gente começa a se interessar por garotos, né, como é o normal de se acontecer. E aí, como uma menina extremamente carente e que fazia de tudo para ser amada, eu comecei a sentir também que esse tipo de amor, que era novo para mim, né, e que eu não sabia administrar ainda, porque nenhum adolescente sabe administrar isso, eu sentia que eu também precisava merecer o amor dessa pessoa que eu tava tendo esse tipo de afeto. Então, isso gerou muitas feridas na minha vida, isso gerou muitas coisas que poderiam ser evitadas, mas que hoje eu sei que são testemunhos. Muitas vezes eu exerci muitas coisas que não tinha necessidade em todo tipo de relação da minha vida, sabe? Eu me colocava em um lugar onde eu não era nada se eu não estivesse servindo aquela pessoa. Eu não era nada se eu estivesse desaprovando algo que ela falava. E não só. Tô até lembrando aqui falando com vocês. Não só em relação a servir, mas eu queria agradar a pessoa em tudo. Então eu sempre fui muito neutra com as minhas opiniões também. Então tudo que você falasse comigo eu ia concordar, mesmo que no fundo eu achasse outra coisa, ou muitas vezes eu nem me questionava. Fulano só falou comigo que é assim e eu acreditava que é assim. Eu não me questionava, eu não me dava o trabalho de ter minhas próprias opiniões. Isso acontece muito na adolescência também, né? Mas assim, mesmo as coisas que eu já sabia que eu tinha alguma opinião formada, eu nunca falava. Eu sempre concordava com a pessoa, porque eu tinha medo de me opor e ela me desaprovar, ela se afastar de mim, ela achar que eu não merecia mais estar perto dela. Então, eu sempre fui muito neutra. Quem me conheceu, né, anos atrás, vai concordar extremamente comigo, que eu sempre fui neutra nesse sentido de ser meio sonsa mesmo, sabe? Tipo, fulano fala, eu, ai, mesmo, é assim, eu não sabia. E aí pega aquela verdade pra minha vida e acabou, sabe? Eu nem me dava o trabalho de pensar. Depois que eu fui pra faculdade, que eu fui começar a questionar valores, opiniões, e aí eu questionei demais, mas esse aí já é um assunto pra outro vídeo. Porque, né, assim, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, nunca fiz coisas erradas por conta da faculdade, mas a faculdade me fez questionar, reavaliar os meus valores. E, assim, também foi um processo muito importante, porque hoje eu tenho plena certeza dos meus valores e convicções, mas foi um momento ali de muito conflito interno. Mas, enfim, né, antes disso, eu só sabia concordar com as pessoas e seguir o bando. Eu só sabia concordar para que eu fosse aceita naqueles grupos. E como uma adolescente carente, eu tive muitas paixonites, grande maioria nem sabia, porque eu sempre me considerei inferior, né? Tem toda aquela coisa da autoestima baixa também, né? Que é outro vídeo também só sobre isso. Mas eu sempre me considerei inferior. Eu era a miudinha do meu grupo, então minhas amigas estavam todas lá lindas, maravilhosas, e eu era pequenininha.
e eu tinha amizade com meninos, né? Eu brincava de correr na escola, então eu era bem moleca e eu sentia que por isso eu não estava no mesmo patamar das minhas amigas. Eu era aquela amiga que, como eu era amiga dos meninos, eles vinham até mim pra pedir pra eu conversar com as minhas amigas pra eles ficarem com elas. Eu nunca quis, né, isso de ficar, nunca acreditei. Deus me guardou demais, gente, porque mesmo adolescente, mesmo apaixonada cada semana por uma pessoa, eu sempre achei que ficar era perda de tempo, eu sempre tive muita certeza que namorar não era para aquela idade que eu tava, que não era para aquele momento da minha vida e que era louco quem fazia isso. Então, assim, Deus me guardou demais. Então, assim, por mais que eu fui muito carente, Deus me guardou de muitas coisas. Gente, mudei aqui o ângulo porque a gente tá sempre correndo atrás da luz do sol, né? Então, assim, ela correu, eu corro junto com ela. Mas enfim, não é que eu queria que os meninos chegassem e pedissem pra ficar comigo, porque se chegassem eu ia falar que não, porque eu tinha plena certeza que era perda de tempo, que não era isso que Deus tinha pra mim, que namorar não era pra aquela idade e que eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tinha muita certeza disso. Mas o que eu acho, né, que o que me chateava, o que me magoava, era eu nem ser considerada, sabe? Eu era considerada um colega deles mesmo. Parece que eu era mais um menino no meio deles. Então eu sempre fui essa pessoa. Então isso também me machucou muito, por mais que eu nunca falei, nunca expus, né, pra essas amizades femininas, nem pras amizades masculinas. Isso me machucava muito por eles nem me considerarem, sabe? Então foram anos, né, desde a minha infância, muito pequena, adolescência, até início da vida adulta, assim, acredito eu, né, de estar perdida nesse mar de carência e me apegaram a qualquer sinal de aprovação social, qualquer sinal de afeto, de carinho, de amor que fosse exercido ali pra mim, sabe? Então eu tinha muito isso no meu coração e eu precisei, como eu falei, quebrar a cara muitas vezes. Precisei de fato ir sendo quebrada, podada. O Senhor me quebrou várias vezes ao longo desse processo, até que eu entendesse onde era o meu lugar nisso tudo e o que fazer com essa carência gigantesca que tem dentro de mim. Então, ele foi me quebrando, me moldando e me fazendo passar por várias situações que me fizessem entender o que de fato é o amor, o que é de fato merecer alguma coisa e sabe o que tem por trás disso tudo. Então, com amizades, eu passei por muitas coisas, muitas situações que me ensinaram muito sobre isso. Afetivamente também, né? Como vocês sabem, meu esposo foi meu primeiro beijo, meu primeiro namorado, mas isso não me impede de ter sido ferida, né? Ou ferido também outras pessoas ao longo do processo, né? A gente sabe como. Hoje se fala muito mais sobre isso, mas como havia defraudação na nossa época, né? Na nossa época. Tô ficando velha, meu Deus. Esse ano eu faço 27 anos, sou de 98, então tô falando mais ou menos com essa galera. Como a defraudação era algo comum, como era algo banal. Hoje eu acho que muito mais. As pessoas estão sendo muito mais vulneráveis com pessoas que elas nem conhecem, mas também já era muito comum na nossa época. Se você é dessa época, você sabe do que eu tô falando, entendeu? Época da MSN, Orkut, sabe? Essa época aí mesmo que eu tô falando. Pois é. Então, assim, sabe o que é você mesmo se defraudar? Você mesmo não se respeitar? Eu acho que isso acontecia muito na nossa época e eu fui essa pessoa vulnerável, onde até com amigos, sabe? Eu me expunha de uma forma que não era necessária só pra ser aceita. Então quebrei muito a cara e assim, Deus foi lapidando, lapidando, até que tudo mudou. E como eu falei, eu precisei chorar muito, sofrer muito, passar por muitas coisas pra chegar nesse momento, mas o que mudou a minha vida, o que me fez ter uma nova perspectiva e hoje ter uma vida diferente, foi encontrar a minha identidade em Deus. A partir do momento que eu descobri que eu era filha amada, a partir do momento que eu descobri que eu era escolhida desde antes de nascer, a partir do momento que eu descobri que eu fui desenhada, eu fui sonhada, eu fui planejada, até como eu falei, essa carência que tem dentro de mim foi planejada pelo Senhor para que eu fosse lapidada e tivesse hoje um relacionamento íntimo com Ele. Então, tudo em mim foi pensado, cada cacho do meu cabelo, cada detalhe em mim, cada detalhe em você foi o Senhor quem pensou.
Cada característica sua que você acha que até que é um defeito, foi ele que pensou. E se é um defeito, é porque ele quer se aperfeiçoar através do seu defeito. Cada traço do seu rosto, cada traço do seu corpo, o som da sua voz. Gente, eu não gostava nem do tom da minha voz. Até hoje, tipo assim, a dizer que é lindo, não acho. Eu acho enjoativo, eu acho muito melado, muito melódico, assim. Eu até falo com uma amiga minha que ela é a única pessoa que eu já ouvi falar. Não, na verdade são duas amigas que falam que eu tenho uma voz suave, que parece que tem mel na minha voz no sentido de ser agradável. Agora, pra mim, já é um mel demais que ninguém gostaria de me ouvir. Inclusive, foi uma trava pra eu, né, realmente aceitar esse chamado de gravar vídeos pra vocês, porque eu achava que ninguém ia querer ficar aqui papeando comigo com essa minha voz de taquara rachada. Então, até isso foi um processo do Senhor pra aprender a amar minha voz, aprender a amar meu jeito. Então, eu sempre fui muito expansiva. Então, todos os lugares que eu ia, as pessoas falavam: você é demais, então abaixa isso aí. Você fala muito alto, então fala mais baixo. Você grita demais, você faz muita expressão facial, então dá uma caladinha. Então, assim, até isso, entender que tudo isso que tem em mim, todo esse pacote de extravagância, foi o Senhor que me deu. Porque ele sabia que ia ter pessoas aqui que iam se identificar com essa pessoa que sou eu. Sem imitar ninguém, sem fazer pra agradar ninguém, mas ele sabia quem era eu, quem queria me ouvir, quem iam ser as pessoas que iam se identificar comigo, com os meus testemunhos, com as milhares de histórias que eu tenho pra contar pra vocês. Então ele me queria aqui porque ele queria que você estivesse aqui comigo, sabe? Então, assim, Deus faz tudo muito perfeito e ele é extraordinário. Ele realmente, o mundo tem que estar nas mãos dele mesmo, porque ele é extremamente estratégico e maravilhoso. Então, a partir do momento que eu descobri quem eu era nele, sabe? Comecei a ter intimidade com ele, busca, desejo por ele, vontade de estar com ele, entendendo a minha identidade, não de só serva, porque eu sou serva e eu tenho que exercer no reino, mas eu também sou filha amada, eu sou adotada, eu sou escolhida como filha amada, eu sou irmã de Jesus, gente, que chique, você e eu somos irmãos de Jesus, Jesus da Trindade, sabe? O filho mais importante, a gente é irmão dele. Isso é extraordinário, o Espírito Santo, sabe, da Trindade também tá dentro da gente, isso é extraordinário porque a gente é tão pequeno, tão falho, tão pode. E Deus quer estar dentro da gente. Então, assim, quão agraciados nós somos. E é esse amor que eu tenho que buscar, é esse amor que eu tenho que querer, sabe? E a partir do momento que eu entendi que esse buraco que tinha dentro de mim, de tentar saciar extremamente com qualquer pessoa, qualquer afeto externo, mundano, do mundo mesmo, sabe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu esposo, tentar preencher com qualquer pessoa nunca ia tampar isso e nunca vai. Nem minha filha que vai nascer agora não vai tampar esse buraco, gente, porque esse buraco é do Senhor. Esse vazio que a gente sente na nossa alma, essa sensação de vazio, de que precisa ser preenchido, não é de nada, não é de ninguém, é do Senhor. Depois que eu experimentei encher esse vazio do Senhor, nossa, eu me tornei outra pessoa, eu entendi quem eu sou em Cristo, eu entendi que eu posso ter opiniões diferentes da sua e mesmo assim a gente se amar. Eu não preciso concordar com você para que a gente venha ter um relacionamento, ter afeto um pelo outro, ser amigos e tudo mais, mas muito além disso, eu entendi quem eu sou em Cristo e a partir disso eu consigo me descobrir em cada detalhe meu, em cada coisa em mim, da minha peculiaridade, da minha personalidade, da minha essência, que foi ele que desenhou, foi ele que pensou e que eu sou pra ele. Eu nasci pra servir a ele, pra amar ele. Então, gente, 100% dos meus relacionamentos melhoraram depois que eu entendi que esse buraco era do Senhor. Só que por que eu falei que é a grande questão da minha vida? Porque até hoje a minha carne é carente. Então, se eu não me policiar, eu já tô ali fazendo alguma coisa pro fulano só pra ele me aprovar. Se eu não me policiar, eu tô ali buscando em alguma pessoa alguma coisa que eu só vou ter no Senhor. Então, assim, até depois que eu casei, sabe, os primeiros meses ali, eu acho que, né, muitas pessoas são assim, de achar que, depois que eu casar, minha vida vai ser perfeita, depois que eu casar, eu nunca mais vou sentir carência, sabe, essas coisas assim. Então, por mais que Deus já tinha curado muita coisa, tanto que eu só encontrei o meu esposo quando eu encontrei esse lugar de cura, quando eu encontrei esse lugar de eu sou o suficiente no Senhor. Ele me ama. E esse buraco que tem em mim é só ele que preenche. Quando eu tava bem, que eu falei assim, Deus, eu só quero você e é isso aí, sabe?
que eu parei de buscar nas pessoas, eu encontrei meu esposo. Então, eu já tinha sido muito curada ali, mas é uma ferida na minha carne. Então, é algo que eu acredito que eu ainda vou carregar em menores doses, mas por toda a minha vida. Então, entenda que quando eu casei, eu tinha a sensação no meu inconsciente mesmo, sabe? Dentro de mim, assim, sem nem raciocinar sobre isso, de que eu nunca mais ia sentir carente, que qualquer hora que eu precisasse, meu esposo estaria ali. Só que a vida não é assim, gente. Cada um tem suas coisas, seus hobbies. Nós dois trabalhávamos, então, grande parte do dia nós estávamos longe um do outro. Então, assim, nos primeiros meses eu ainda tive esse baque de meu esposo não está suprindo essa carência minha. E Deus me teve que me colocar de novo naquele lugar de quem preenche isso sou eu. Quem tem esse lugar na sua vida sou eu. Então, depois de alguns meses de me sentir mal por isso, eu entendi que meu esposo é um ser humano como qualquer outro, que tem vontades como qualquer outro e que ele não tem capacidade humana de suprir isso que há em mim. A gente é muito egoísta quando a gente pensa de ai, meu esposo não está me dando atenção, ai, meu esposo não está fazendo isso pra mim. Filha, é você que tem que ir lá fazer pra ele. A sua missão é ir lá fazer pra ele. Agora, o retorno, o que ele vai trazer de volta, o Senhor que vai trabalhar com ele pra ele trazer pra você. Sabe? É muito além. A gente não casa pra ser feliz, a gente casa pra exercer o amor, pra escolher amar todos os dias. Mas também dá um vídeo só sobre isso. Um vídeo não, vários, né? Mas enfim, a questão é que esse vazio que você sente não vai ser preenchido por ninguém dessa terra. Essa necessidade de merecimento também não, porque depois que eu entendi que esse vazio vem do Senhor e comecei a entender minha identidade dele, eu também comecei a entender que não é por merecimento, nem por Deus. Porque, como eu falei, a gente nunca vai merecer. Nós somos filhos amados e a graça nos alcança, mesmo quando a gente não merece. Como eu falei uns vídeos atrás, não é que a gente exerce os mandamentos, a gente obedece, faz o que Deus manda pra merecer o amor dele, porque isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai conseguir merecer. Ele nos alcançou com sua graça e nos ama tanto que a gente se sente tão grato e tão agraciado que a gente exerce. Entende? É um fruto, é um resultado o exercer. Então, nem por pessoas, nem por Deus, o seu amor é por merecimento. Você é filho amado. Você é escolhido, você é selecionado e você não precisa servir para ser aprovado, você não precisa servir para ser amado, você não precisa exercer e concordar com as pessoas só para que elas não saiam de perto de você, para você sentir que você está agradando e sendo amado, porque o seu amor vem do Senhor. O seu amor não é por merecimento e nunca vai ser, porque você já foi escolhido antes de você nascer, você nem pensava ainda como que ele ia te amar por merecimento, sendo que você nem pensava ainda como é que você ia saber que você tinha que fazer alguma coisa por ele e ele já te amava, sabe? Então se coloque nesse lugar de filho amado, filho que se dedica a exercer sim, mas por ser constrangido do tanto que nós somos amados, tá bom? Como eu falei, assim, provavelmente vão ter outros vídeos sobre isso porque é um assunto de muitas camadas, mas eu acredito que a mensagem que Deus queria deixar hoje era essa, de que você não precisa merecer, você não precisa se anular para ser amado, porque o Senhor te ama, o Senhor te quer por inteiro e Ele te desenhou para ser amado por Ele, tá bom? Esse vazio que tem dentro de você só vai ser preenchido com Ele. Qualquer outra coisa que você tentar colocar no lugar, não vai dar certo. Então, se rende logo, vai para Jesus, se entrega a Ele, porque Ele é o único que pode sanar isso, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Acredito que ficou longo aí, mas, né, se era o que ele queria falar, cá estou eu para simplesmente abrir a boca e deixar ele me usar, deixar ele usar a minha vida como um testemunho, como sempre. Eu espero que esse vídeo tenha chegado para você como um bálsamo. Eu espero que você envie ele para mais pessoas, para elas serem despertadas também. Conta aqui embaixo a sua experiência sobre isso, se você já sentiu que era por merecimento, se você está em processo de cura sobre isso, ou se você aprendeu alguma coisa e quer compartilhar com a gente também, compartilha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e dá uma olhada no canal, os vídeos que você vai gostar de assistir. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus.